Fala devs, nesse vídeo nós vamos ver como a gente pode fazer testes unitários no SAP UI5, que é uma ferramenta muito poderosa, né, de testes que tem sido usada para JavaScript, que é QUnit, e quando a gente constrói o nosso app com Application Generation, né, o nosso template lá, cria o projeto para a gente, dentro das estruturas do projeto, tá, que tem o nosso controller, ele tem uma pasta de testes já com o ambiente preparado para a gente utilizar o QUnit. Então, para isso, vamos começar aqui executando o nosso app de novo. Esse aqui é aquele app de... Eu criei um app para verificação de preço, tabela. Se você ainda não viu esse vídeo, depois dá uma olhada aqui no canal. E tem um vídeo mostrando como que foi criado esse app aqui, tá? Então, vamos aqui rodar ele como npm start. Quando a gente dá um npm start, ele executa o app da forma que a gente criou ali, né? Então ele está executando aqui a nossa estrutura, né? O nosso app está sendo executado aqui, nossa aplicação está sendo executada no browser. Como que a gente faz para executar os nossos testes? Se a gente for em package.json, aqui nós temos os nossos scripts e você vai ver que já tem script para testes unitários aqui, ó, e também para testes integrados, tá? Mas o que a gente vai rodar hoje são os testes unitários, executando esse comando npm run testes, ok? Então vamos voltar aqui, vou criar um novo terminal aqui ao lado, aqui vai ser npm run testes, run unit testes. npm unit testes agora está sendo executado. E ok, ele traz aqui para a gente já um dashboard apresentando os nossos testes. Esse aqui é um teste que está verificando se o nosso controlador, né, se o controller da Vue 1 foi carregado de maneira correta, se ele não quebrou de forma alguma. Tá. Então o que a gente tem aqui dentro? A gente tem as pastas dentro de testes integrados, testes unitários e toda essa outra parte aqui dos HTMLs aqui por fora que é para rodar o nosso cockpit de testes. Para hoje o que nos interessa é a pasta do testes unitários. Aqui dentro ele já tem uma pasta dos controllers, ou seja, pode ver que ele tem o mesmo nome aqui do controller, tá? Vue1.controller.js, poderia ser outro nome, não precisa ser exatamente o mesmo nome que tem aqui em cima, porque o que importa é quando faz a definição, né, nas nossas definições, é você importar o controller correto aqui para dentro, e assim você vai ter acesso às suas funções dentro do seu controller. Quando que é indicado fazer testes unitários? Quando a gente tem um escopo claro e um retorno claro das nossas funções. Assim é muito mais fácil você verificar se aquela função ela cumpre um propósito específico que ela se propõe a fazer, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. O primeiro aqui, né? Olha, primeira coisa, ele deve testar se a Vue1 controller foi carregada. Exatamente o que ele faz é executar o unit, se não tem a init, se não retornou nenhum erro, ele vai lá e diz que tá ok, tá? Vamos criar uma função que vai converter uma string em número, tá? Então a gente vai chamar ela de convert string to number, ok? Essa é a nossa function. E ela vai entrar aqui um valor, tá? Com essa string, então vai ser sText, por exemplo. sText number, porque é um número que é... Ou melhor, até para fazer o teste de forma mais certa, vamos pegar aqui, ó, um sText, esse é sText number. Então, como eu faria isso? Primeira coisa, eu preciso verificar se meu sText tem valor, tá? Então, eu vou criar um if aqui. If sText. Então, aqui dentro, eu vou fazer a conversão. Vai ser um return
Vou dar aqui um parse int, tá? Parse int de quê? Do meu sText, ok? Então, fazendo isso, eu vou estar convertendo a string em um numérico, tá? E aqui, caso ele esteja vazio, eu vou retornar return false. Beleza. Então aqui é minha função de forma bem simples aqui. A gente vai fazer a execução do teste para ver se essa função cumpre com o propósito que ela foi declarada. Então aqui dentro, ó, algumas coisas eu já tenho aqui criada para mim. Primeira coisa, eu já tenho uma constante que está fazendo a referência à minha V1 controller, ok? Meu app controller aqui, então a partir do meu app controller eu tenho acesso a todas as funções do meu controller. Pode ver que o onInit está aqui e a onInit é uma função do meu controller, tá? Isso aqui eles chamam de ACT, que é onde é a ação que consegue controlar, né? É a ação que controla que a gente garante que a gente vai ter as nossas funcionalidades. E o assert é o resultado esperado. De forma bem simples, é isso. Como eu consigo criar um teste? Vou declarar de novo aqui um keyUnit .test. Aqui dentro eu posso passar uma string. Essa string aqui, por exemplo, é o título do meu teste, tá? Que seria converting string to number, ou seja, convertendo uma string em um número, e depois eu vou passar uma função e ela vai retornar o meu assert, que é o meu resultado esperado. Cadê aqui? Então aqui, como eu já tenho a minha referência ao meu controller, eu já posso usar a função que está lá dentro direto. Eu posso dentro do meu assert, tá? Isso aqui é um teste bem simples. A gente vai fazer meu assert.equal, ou seja, eu quero que o resultado seja igual. Se o resultado for igual, e aqui ele me diz, ó, ele me mostra qual que é o atual, tá? O que é o esperado e uma mensagem. Quem é o meu atual? O meu atual é o valor que vai retornar da minha função. Então aqui eu vou pegar o meu app controller.onConvert. Deixa eu pegar daqui, copiar aqui mais rápido. Convert string to number. E vou passar um valor aqui dentro. Vírgula. O que eu espero? Eu espero que seja 12, tá? Esse é o resultado esperado. Qual que é a mensagem? String cover done. Vai. Só para a gente ver isso sendo executado de forma mais rápida aqui. Vamos no nosso teste unitário. A gente vê aqui, ó, agora eu já tenho um segundo teste, que é o convertendo string para número, tá? E ele passou, ele fez a conversão. Como é que eu consigo melhorar um pouco mais a leitura desse teste aqui? Posso declarar uma variável nConvert, o número convertido, que vai ser igual à minha chamada. A minha chamada. E aqui eu vou pegar o meu nConvert, tá? E o que eu quero verificar é se a conversão aconteceu. Como eu sei que uma string foi convertida, ela tem que retornar um número. Como eu checo se é um número? Eu tenho uma função assim aqui no JavaScript, que é o isNum, tá? Not a number. Se ele não for um número, isso aqui é true. Então, na verdade, eu fiz o contrário. Teria que ter aqui o meu
Ele vai me retornar se é true ou false. E aqui o que eu espero é que ele seja true. Então, meu atual é verificar se isso aqui é um número. Ou melhor, como está dizendo aqui, ele está verificando se ele não é um número, né? Vou botar aqui uma negação. Então, vou verificar aqui se isso é um número. Se isso for um número, ele vai retornar true. E aqui, sendo true, ele vai dizer que foi convertido. Só que para isso, eu vou botar assim, ó, new number. Esse meu novo número. Vou colocar uma template string aqui. Tá. Novo número. Convert. Isso, tá bom. Já foi salvo. Vamos ver aqui se o teste passou. Ok, o teste passou. Ó, new number 12. Se por um acaso eu aqui colocasse ao invés de 12 colocasse ABC, vamos ver o que acontece. Rodou o teste. Pode ver que ele já até mudou o ícone aqui em cima para um X. Tá, então aqui ele está dizendo que está errado. Ó. O new number ele está retornando como um not a num, né? Não é um número, não é um numérico. Ele estava esperando que o retorno fosse true, mas o nosso retorno foi false. Tá? Então é assim, a função tinha um propósito claro, que era converter uma string em número. No nosso teste, o que a gente fez é usar o nosso controlador, para onde está apontando o nosso controlador, e a função que foi convertida, passando o parâmetro lá para dentro. E aqui ele entrega para a gente um teste. Qual que era o correto de se fazer? Ou melhor, não é o correto, mas assim, uma boa prática do que eu faria aqui. Eu criaria dois testes, um para o caso positivo e um para o caso negativo. Tá? Então o primeiro aqui eu colocaria ele não convertido. Então, se ele deixar de ser um número, se ele não for um número, eu vou botar aqui tá bom, pode ser deixando de number mesmo. E se ele for convertido aqui, então aqui tem que ser false. False, porque eu espero que ele retorne false, ele vai deixar de ser um número. E se ele for um número, ele vai ser true. Vou criar uma segunda variável aqui. Convert 2, convert 1. Convert 1 vai ser para o caso dele não conseguir. E o convert 2 é para o caso dele conseguir. Ok? Deixa ele executar. Vamos lá, ele falhou. Qual que foi a falha? Ah, tá, eu não troquei o nome das variáveis, né? Convert 1. Convert 2. E aqui. Convert 2. Aqui o convert 1. True e false. Deixa eu ver se eu passei os valores no lugar certo. O convert 1. Opa, tá invertido. Aqui também é true. Por quê? Porque a negação eu coloquei aqui na frente. Tá? Então, se eu tirar a negação daqui e passar aqui no lugar de true, passar para false, ele também deve funcionar. Agora sim, nosso teste passou, convertendo string para números. O primeiro ele retornou um não é um número, e o segundo ele retornou o valor convertido, 1, 2, 3. Tá?
Então é isso. A ideia é fazer a cobertura do maior número de funções possíveis, para garantir que esse tipo de rotina que está dentro do nosso código seja testada antes da gente realmente levar isso para um produtivo, ou perder muito tempo fazendo debug, procurando onde está o erro, e às vezes o erro é porque uma função que tinha um propósito claro, que era fazer a conversão simples de uma string para número, ela está quebrada e está retornando um valor que não era que você não esperava. Com isso, a gente pode testar de forma mais rápida, tá? Mais fácil, ver se seus testes todos estão funcionando. Claro que aqui a complexidade desse teste é super simples, né? Muito básico, mas é só para a gente entender como funciona a estrutura de arquivos. Para cada controller, o que a gente faz é criar novos controllers aqui e referenciar aquele controller. Você vai conseguir fazer os testes das funções que estão dentro daquele arquivo. Se ficou alguma dúvida, algo que não ficou claro, deixa nos comentários aí, para a gente poder aprender cada vez mais. Isso é um tema novo, eu confesso que nos outros projetos que eu trabalhei, a gente não usava muitos testes, e agora a gente está usando bastante os testes no meu projeto atual. Então eu estou estudando um pouco mais de testes, e sempre que eu tiver coisas novas para trazer, eu trago aqui para vocês. E a gente vai aprender junto. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, e até o próximo.